Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Ok. O verso 20. Contudo, além desse não manifesto, existe um outro ser não manifesto que é eterno, que não perece quando todos os seres perecem, né? Então, aqui, é, pela primeira vez nesse capítulo 8, né, o Krishna começa a abordar o, o espírito, né, a natureza de Brahman, que é aquilo que é além do manifesto e além do não manifesto. O não manifesto nada mais é do que Maya, né, o macrocosmo causal. Então, além desse não manifesto, que é Maya, o macrocosmo causal, existe uma entidade também não manifesta, que é mais invisível do que o invisível macrocosmo causal, que é a única eternidade, que é a única realidade. Esta eternidade não é limitada nem mesmo pela temporalidade do poderoso Maya. Ela não perece, não desaparece, não envelhece, não some, né? Quando o Mister Maia vai tirar uma soneca, né? Então, existe algo mais sutil dos sutis, que é o não manifesto Brahman, o não manifesto Satchitananda, nossa natureza, como consciência pura. Então, até o verso anterior, Krishna falava sobre os resultados finitos, né? Estão no campo da matéria barra energia, sempre limitado pelo tempo, como nós vimos até Brahmaji, o Ishvara é limitado pelo tempo, né? Eles aparecem manifestos e retornam ao não manifesto. Existe algo que não vai e vem, que não aparece e não desaparece, né? E esse algo, nós sabemos, é aquilo que nós somos, né? A nossa consciência, a nossa existência de natureza una, não dual. A matéria manifesta e a matéria não manifesta, né? A não manifesta a gente pode chamar de quê? De energia, né? Energia é aquilo que a gente não consegue ver com o nosso aparato sensorial, e a matéria é aquilo que a gente consegue ver e sentir e tocar, né? Etc. A ciência diz que a energia se torna matéria, a matéria se torna energia, etc, etc. Krishna agora apresenta um outro objetivo que é para um ser humano, que é alcançar algo além daquilo que é matéria e é energia, né? Tanto a energia dentro do âmbito deste estado de vigília, como a energia do macrocosmo causal. Existe algo que é além. Este é o objetivo dos Vedantins do Vedanta Brasil, que eles querem compreender aquilo que é o substrato, aquilo que é ilimitado, que é infinito, que é eterno, que é além da manifestação e da não manifestação, é além daquilo que surge e desaparece. Nós queremos algo que realmente seja estável, presente sempre, né? Como nós sabemos, o não manifesto Maya se torna o mundo, e o mundo se torna o não manifesto Maya, o Prakriti. O mundo também é matéria. Maya também é matéria, energia, matéria sutil, energia. Ambos existem dentro do tempo. Até mesmo Brahmaji, Ishvara, que é um subproduto do poder de Maya. A gente tem que lembrar, é o Prakriti, no qual as três energias surgem, sendo a primeira delas, digamos assim, é o puro Sattvaguna, que é puro conhecimento, pura inteligência, né? Krishna está apontando para aquilo que os Upanishads apontam, que existe algo além do manifesto e do não manifesto. E Krishna chama de não manifesto número 2, né? Vocês lembram disso?
né? No tempo que eu era associado com o Shine World, de James Watt, eu ainda usava um pouco desse termo, Ishvara 1 e Ishvara 2. Aqueles de vocês que estão estudando comigo há mais tempo devem lembrar. Ishvara 1 é Nirguna, Ishvara 2 é Saguna. Ishvara 2 é manifesto, mas eu não consigo ver Deus, mas é manifesto como Sattvaguna, a energia mais sutil que existe dentro do âmbito de Maya, tá? Então, nós temos Ishvara 1, Ishvara 2, o não manifesto absoluto, que é Brahman, e o não manifesto é relativo, que é Brahmaji, o Ishvara. Ok? Então, matéria não manifesta, a gente chama de, de número um. Ele diz que, além desta matéria não manifesta, que é o macrocosmo causal, que tem sua origem na inteligência, na causa, inteligência, que é o Brahmaji, que é Ishvara 2, né? Aqui nós estamos chamando de o não manifesto número um, a causa inteligente, mas não importa. Importa é que existe um não manifesto dentro do âmbito da temporalidade de Maya e existe um não manifesto além da temporalidade de Maya, né? Esse não manifesto absoluto, né, é aquilo que nós chamamos de nirguna. Não existe nenhuma característica, propriedade ou atributo que o defina. Ela é a pura consciência, sem nenhuma adição ou inclusão de nada que seja somente esta consciência existência. É um princípio consciência existência. Aquela consciência que é a testemunha de quê? Do não manifesto macrocosmo causal e do manifesto macrocósmico físico-material, ou assim chamado cosmos ou o universo. Vocês estão comigo? Aqueles de vocês que se sentirem inclinados, por favor, abram os seus vídeos. Existe esse princípio não manifesto, é um não manifesto absoluto, que é a consciência testemunha da condição do manifesto e não manifesto da matéria e energia, bem como da condição manifesta da matéria. É aquilo dentro do qual as três subordens de mídia, que é a causal, sutil e física material, essas três subordens de mídias ocorrem dentro do âmbito de quê? Da não manifestação absoluta da consciência, existência não dual, a única realidade. Essa consciência é aquilo que existe no âmbito da nossa natureza humana, que é o princípio consciência, testemunha dos três níveis deste universo, o causal, o sutil e o físico-material, e a testemunha da condição não manifesta, como Maya, e da condição manifesta, como Hiranyagarbha, que é o universo sutil, e a condição manifesta como Virat, para usar termos do Mandukya, que é o universo físico-material, assim como nós o percebemos. A consciência não está disponível dentro do campo do testemunhado. Se a gente lembrar o Drigdrisha Viveka, né? A discriminação é aquilo entre o visor, o vidente, e aquilo que é visto, testemunhante, e aquilo que é testemunhado. Essa consciência testemunhal, né, é o vidente absoluto que jamais pode ser visto, né, que jamais pode ser observado, que jamais pode ser testemunhado, mas está sempre disponível como, né, como a consciência que existe além de tudo aquilo que é um objeto que ocorre dentro de si. Essa consciência, embora não possa ser vista, testemunhada, experimentada, conhecida diretamente e etc., ela está disponível para quê? Para que nós possamos compreender e reivindicar que nós somos essa consciência livre e independente,
de todas as limitações impostas pela temporalidade do poderoso Maia, ok? Aqui o Swami fala sobre o que eu apenas falei, né? Eu estava falando dos três níveis, a nível macro, né? As três subordens de Mitya, mas dentro do micro, que é a experiência humana, existem também três subordens, né? Que no Mandukya nós vemos como os três estados de vigília, sonho e sono, e os três universos, né? Os três mundos, o mundo de vigília, o mundo do sonho e o mundo do sono, que existe dentro do âmbito da temporalidade de Maia, o espaço-tempo, onde toda e qualquer ordem dualista de experiência ocorre. No entanto, no sonho também experimenta o mundo, tudo isso nós conhecemos, e quando nós saímos do sonho, o mundo dos sonhos se recolhe, se resolve naquele que é o estado de vigília, né? Ou se resolve primeiro, antes de mais nada, no não manifesto a nível micro, que é o pralaya do Jiva, aquele praia-linha que nós curtimos toda noite com grande satisfação e alegria. Ah, quero dormir, vou dormir. Agora eu vou fechar os olhos e vou dormir. Aí, puf, tudo desaparece, tudo se recolhe nessa condição micro, né? Causal, vazio total. Mas, muito embora o manifesto, toda ela se recolha dentro do âmbito deste pralaya pessoal, né? Ainda assim, existe um princípio consciente que, de qualquer modo, se dá conta de que eu estou testemunhando o vazio, eu estou testemunhando a não manifestação de namarupas, né? Eu estou ciente desse estado. Agora eu vou compartilhar com vocês uma brincadeira que eu tenho feito ultimamente. Eu estou curtindo, já dá diversas semanas ou mais. Eu comprei um relógio que é aquele reloginho sem vergonha, né, que você compra nas feiras assim de importados, que é digital, você aperta um botãozinho, aí tem uma luzinha vermelha que vê a hora claramente. Por quê? Eu, às vezes, eu acordo, às vezes eu vou dormir muito cedo, acordo às 2, acordo às 3h30, às 4, 4h30, raramente eu acordo depois das 5, né? Então, para não ficar pensando que horas são, será que é hora de eu fazer o meu café, isso, aquilo, eu comprei esse relógio para ver exatamente que horas que eu abri os olhos, que horas que o mundo não manifesto, ele surge como um mundo manifesto na minha mente. O quarto está escuro, eu não tenho relógio no quarto, mas eu tenho esse reloginho de pulso que eu deixo assim perto de mim. Então, a brincadeira é muito simples. Eu, antes de apertar o botãozinho do relógio, eu quero adivinhar que horas são. E existe um princípio testemunha atemporal que ainda assim, no estado de sono profundo, consegue, né, testemunhar e determinar quanto tempo eu estive apagado, quanto tempo eu estive no meu pralaya pessoal. E vocês devem saber a resposta, que quase sempre é ali, muito próximo, muito preciso. Tem momentos que eu acordo e eu falei assim, deve ser 2h30. Aí eu aperto o botãozinho, é alguma coisa muito próxima. Às vezes eu durmo muito profundamente e direto, quase sem sono, eu já se deve ser 4h30. Eu aperto o botãozinho, muito próximo, tá? Esta noite eu tive que esperar para dormir ante as 10, às 11. Aí eu acordei assim, falei, que horas são? Ela falou, deve ser às 5. Eram 5h10, tá? Então existe esse princípio testemunha, que é a consciência, que não é realmente a consciência não é capaz de sentir nada, ela não tem um senso de nada. É a consciência associada com essa entidade que é o sonho, que é o adormecido, que é o Pranya Jiva. O Pranya Jiva, ele tem uma capacidade meia rudimentar de sentir o seu meio ambiente, né? E determinar. É uma capacidade muito rudimentar, por quê? Porque não existe sattva guna suficiente para o intelecto estar ali observando de modo mais consciente. Existe um estado inconsciente, condicionado por muito tamoguna, mas ainda assim o prana jiva está ali
e por trás dele tem essa consciência. Então, a analogia aqui é dizer que a consciência, embora não seja uma entidade que experiencia e conhece, ela utiliza esses três corpos, o corpo do adormecido, do sonhador e do estado de vigília, para conhecer. E o joguinho que eu estava compartilhando com vocês é tentar adivinhar que horas são, quando tudo está escuro e silencioso no meio da minha matinha aqui, né? Então, é uma prática divertida que, mais uma vez, ilustra o fato de que existe um princípio imutável, testemunha, que pode testemunhar a mudança, até mesmo no estado inconsciente do sono profundo. Vocês entendem? Quem está ciente de tudo isso? Eu estou ciente. E como você sabe que você está ciente? Eu só sei tudo que eu sei, tudo que eu não sei é somente devido à minha natureza como consciência e existência. Quando eu acordo de manhã, eu sou capaz de falar, que sonho maravilhoso. E antes de eu abrir os olhos para ver que horas são, eu digo assim, deve ser 3:30, bingo, pá. Como é que eu sei de tudo isso? Porque existe uma continuidade de uma testemunha imutável que consegue capturar a mudança, sem ser afetado pela mudança. Este observador da matéria, do tempo, do espaço, de todas as mudanças, é o princípio imutável da consciência testemunha que existe antes do espaço-tempo, que é a dimensão, né, sobreposta pelo poderoso Maya, né, no macrocosmo causal. Então, existe uma não manifestação no macrocosmo causal e existe uma não manifestação absoluta, que é a consciência que observa até mesmo a noite e o sonho de Brahmaji e de Mister Maya. A consciência não cai dentro do espaço-tempo, a consciência é um princípio livre e independente de Maya e da sua ordem espaço-tempo. A consciência não se enquadra em nenhuma dessas leis químicas, físicas, morais, éticas, kármicas, dármicas. É por isso que os cientistas estão fazendo de tudo para compreender o que é a realidade, o que é a consciência, mas eles utilizam leis humanas, leis de Mitya, físicas, químicas, entre outras, né? E não conseguem entender o que é a consciência, porque eles estão buscando a realidade no campo da irrealidade. E você só pode buscar a realidade no campo da realidade, mas você precisa de um meio de conhecimento de modo tal que você possa compreender, né, a realidade como o substrato da realidade, como o pano de fundo da realidade, né? E assim você compreende que a irrealidade é uma projeção aparente. Consciência não pode ser localizada no âmbito do tempo, e tempo e espaço são as mesmas coisas. Tudo que existe no espaço pode ser localizado. A consciência não cai no âmbito do espaço, ela não tem uma localização. Mas como assim? Eu queria tanto deixar esse corpo ir para o Brahma Loka, né, para me divertir um pouco com o poderoso, famoso Brahmaji, né? Ele fala, não, se você quiser realmente ser completamente livre de mítia, não vá para o Brahmaji. Ou se você for para o Brahmaji, saiba que você tem que ir lá para obter o autoconhecimento. Brahmaji vai te dar um satsang melhor de todos, porque ele é o Sadhguru, o guru dos gurus, né? É puro inteligência. Imagine a qualidade de Ishvara como guru, né? É mais ou menos como a qualidade de Krishna, uma avatara de Ishvara, na qual nós, expositores do Vedanta, nos espelhamos, né? Consciência não cai no espaço, ela é não localizada. E o que é essa consciência não localizada? Onde está essa consciência não localizada? Então, a outra questão é assim, onde é que ela não está? Se está tudo sendo sobreposta nela mesmo? Ah, eu quero encontrar Deus. Onde é que está Deus? A melhor pergunta é onde é que Deus não está, né? Mas para isso nós precisamos um meio de conhecimento adequado, eficaz, que nos permita compreender o real como substrato
do aparentemente real. Dizemos que todas as formas atribuídas estão nos estágios iniciais, porque a mente grosseira não pode apreciar a consciência sutil. Então, todas as deidades, divindades servem o propósito no início dessa busca, nos estágios mais iniciais, até que a mente desenvolva a sutileza, mais satvaguna, mais refinamento e mais pureza, para entrar realmente na inquirição a respeito da natureza nirguna da consciência. A natureza saguna da consciência é o quê? Quem é que pode me responder isso? A natureza saguna da consciência é a mente. A mente, ela é a consciência, mas ela está colorida pelos gunas de Maya, os atributos. As nossas mentes, elas são distintas umas das outras porque nós temos qualidades, propriedades, atributos diferentes, né? E não existe mente perfeita, né? Porque todos os atributos, eles são inerentemente limitantes. Então, nós estamos falando aqui que existe, né? No estágio inicial, nós dizemos que existe uma divindade, deidade, ela ainda assim não é uma divindade absoluta, não é a realidade que liberta, mas ainda assim, sem dizer isso para os devotos iniciais, júniores, a gente apresenta essas divindades, esses Krishnas em suas naturezas sagunas, né? Por quê? Para que o indivíduo desenvolva mais determinadas qualificações para compreender a natureza nirguna de Krishna, a natureza nirguna de Brahmaji, a natureza nirguna de Ishvara, a natureza nirguna de Jivatma. No, no âmbito da nossa investigação, por que que eu levantei essa questão? No âmbito da nossa investigação, né, esta consciência nirguna, ela se manifesta como a consciência saguna. A consciência saguna é o Jiva Atma, é a mente humana, é o intelecto humano. Ele é a consciência, mas ele está colorido, assim por dizer, né, sob as influências dos gunas de Maya. Então, o objetivo nosso mais profundo dessa discriminação é o é onde, né, é o ponto mais culminante desta investigação é discriminar o que a mente ou o intelecto profundamente sutilizados e purificados e refinados daquilo que é a consciência nirguna. Então, eu tenho duas naturezas, eu tenho a minha natureza nirguna, consciência, e a minha natureza saguna, consciência, que é sinônimo da minha mente, né? E eu tenho uma outra natureza ainda mais grosseira, que é o corpo físico, né? Então, eu tenho o corpo físico, que para os vedantinos do Vedanta Brasil, eu sei que ninguém se preocupa mais com essa discriminação, todos sabemos que nós não somos o corpo físico, né? Portanto, sempre que o corpo físico fica doente, a gente fala assim, tudo bem, eu não sou o corpo físico, né? Espero que seja assim. Né? E a mente? A mente é o quê? É a consciência colorida pelos gunas. Então, eu tenho a minha natureza corpo físico, eu tenho a minha natureza corpo sutil, como representando a mente, que é a consciência fundamentalmente, mas sobreposta por atributos únicos, característicos, né, do meu karma, projetados por Maya, a mim, projetados por meu karma através do poder de Maya, tá? Então, a mente precisa abandonar, purificar, refinar, deixando de ser uma mente grosseira para se tornar uma mente muito sutil, de tal modo que ela possa fazer discriminação. A minha natureza nirgunamente é o quê? Satitananda. A minha natureza sagunamente é o quê? Meu complexo corpo-mente limitado e aquilo que é sempre e sempre será limitado pelos próprios atributos
desta mente. Não importa quantos atributos positivos nós tenhamos, ainda assim, nós teremos muitos atributos imperfeitos, limitantes, né? Entre eles, a temporalidade que não está em nossas mãos, ela é imposta pelo Maya, né? Portanto, esses indivíduos, com uma consciência ainda grosseira, aqueles que fazem confusão entre a mente e a consciência, né? Eles jamais serão capazes de realizar o Supremo Brahman, aquele que é um sem o segundo, sem nenhuma distinção. O intelecto humano não pode conceber algo que exista além do tempo e do espaço. Esse é o problema de toda a comunidade cientista. Eles buscam a partícula Deus, a realidade, dentro do âmbito de Mitya, dentro do âmbito do espaço-tempo. E o intelecto humano ele não tem meios para conceber ou compreender aquilo que existe além do espaço-tempo. Muito embora o intelecto humano, em sua real natureza, seja esta realidade além do espaço-tempo. Não é intrigante tudo isso, Marcelo? Ok. Juna, eu quero que você descubra a sua unidade com Nirguna Deus, Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman. Esse é o objetivo desta luta religiosa representada pelo campo de batalha entre o Dharma e a Dharma. Esta é a ideia mais importante do Gita. Além desse não manifesto, existe um não manifesto absoluto, além do espaço-tempo, além dos todos os pares opostos que existem no âmbito do espaço-tempo. Aqui ele apresenta como uma terceira, porque ele colocou uma primeira, uma segunda entidade, a entidade do universo manifesto, a entidade do universo não manifesto, em sua forma macrocósmica causal, e aqui ele coloca como uma terceira entidade, que é o quê? A consciência, a existência, que é Brahman, de natureza nirguna, né? Que existe além do manifesto e do não manifesto. Além da matéria densa e além da matéria sutil além da matéria causal, às vezes eu coloco. Existe a matéria densa, a matéria sutil no campo do Hiranyagarbha, que é o macrocosmo sutil, né? Mental, emocional, e existe uma matéria causal, né? Física, sutil, causal. Esses são os três níveis de matéria. Mas existe uma outra entidade, que é Brahman, que é a minha natureza, que existe além de todas essas três ordens de realidade. E essa consciência que nós somos, que não é nem matéria, nem energia, nem o Prakriti de Maya, nem a semente do universo, esta realidade, né, é o que nós somos. Ela que permanece até mesmo após a dissolução do tempo e do espaço, quando Brahmaji ele recolhe todo mundo para dormir, né? Eu sou este princípio jamais afetado pelas limitações temporais do Maya. Eu sou o imortal Brahman, eu sou Satchitananda, eu sou o atemporal. Eu sou a consciência, além do manifesto e do não manifesto, além de todas as locas religiosas, esotéricas, místicas, espirituais. Eu não estou localizado em nenhuma dessas locas. Existe o espaço físico que nós conhecemos, existe o espaço na ordem, subordem micro do Jiva, no estado do sonho, o espaço ali também acomoda os objetos sutis, né?
existe o espaço causal, todos os 5 elementos existem nas 3 ordens, subordens, os 3 estados. Tudo isso é localizado na consciência, a consciência não é localizada em nada disso, naturalmente. O mundo inteiro existe dentro de mim, mas eu não existo dentro do mundo. Isso Krishna diz numa outra passagem, né? O mundo inteiro existe dentro de mim, porque espaço-tempo é uma sobreposição imposta por Maya e Ishvara, né? Mas eu não existo nesse mundo. Ou, se queiramos, podemos dizer, eu posso ser reconhecido e reivindicado como o substrato deste mundo. E uma vez isso seja feito, o Jivatma, ele se liberta do samsara, esse ciclo infinito de nascimentos, vidas, crescimentos, envelhecimentos e mortes. Quando dizemos que o espaço está localizado na consciência, o que queremos dizer é que a consciência não está localizada no espaço. Esse é o, con- é o significado mais prático, né? Quando dizemos que o espaço está localizado no âmbito da consciência, nós também queremos dizer que a consciência não está localizada no espaço. Mas a realidade, a verdade absoluta dessa declaração é de que a consciência não está localizado em lugar nenhum, entendeu? A consciência é além de todas as locas. As locas ocorrem dentro do âmbito da consciência. A consciência é a única realidade. Ela é ilimitada e infinita. Aquilo que é infinito, né, não dá espaço para que a gente possa dizer, eu inicio aqui e eu termino ali. Não, existe somente eu. Se a consciência, se Maia existisse dentro do âmbito da consciência, imediatamente o espaço-tempo seria estabelecido. Imediatamente. Por quê? Aí existe a consciência, aí de repente existe uma modificação, uma inclusão, que é uma energia mínima chamada de Maya. Ela existe dentro da consciência, né, de modo real, não de modo projeção aparente. Se isso fosse o caso, imediatamente nós teríamos 2 princípios e esses 2 princípios iriam estabelecer uma dimensão de espaço entre eu e essa inclusão que existe dentro de mim, e esse espaço iria implicar um tempo entre esses 2 objetos, tempo de percurso para ir e vir entre esses 2 princípios, tá? Então, tudo isso é simplesmente impossível, e o significado é que a consciência, né, nirguna, ela é a única realidade, ela não está sujeita a nenhuma estrutura espaço-tempo de qualquer que seja o universo, qualquer que seja a dimensão, né? Tudo isso é simplesmente ocorrências aparentes que ocorrem dentro do âmbito daquilo que nós somos. Então, o que é esta consciência? Ela não tem resposta. Onde está essa consciência? Não existe resposta, porque onde ela não está é que seria a questão. Tudo é somente a consciência. Onde é que está a tela do cinema? Eu estou vendo tantas imagens, né? Tanto dinamismo, tanta, né? Corre-corre, né? Tantas emoções, tantos atores, né? Onde é que está este fundo, a tela desta projeção, onde está, onde está, onde está? Eu estou vendo tantos namarupas que se movem, e onde é que está a tela? Eu não consigo ver a tela. Então, a questão, o sábio viria assim, aonde essa tela não está, meu caro? A tela está por trás de tudo, na verdade só existe a tela. Todos esses dinâmicos namarupas são projeções aparentes, né? Jamais pense que a tela está localizada no filme. O filme está localizado ou projetado na tela. A tela, ela pervade todo o filme, sem o qual o filme não é possível, tal qual a consciência, tal qual a existência. Como é que essa consciência funciona? Isso não pode ser respondido porque ela não faz nada, ela é a carta Maya,
tem o poder de projetar coisas no âmbito dela. Então, não existe a questão de causa e efeito, de criação, originação, de nada disso. Se nós não compreendemos tudo isso, a gente vai perguntar, então, quando? Quando esse cosmos foi criado? Ah, tem a teoria do Big Bang. Ok. Nenhuma dessas teorias irão realmente satisfazer o intelecto humano, porque elas são cheias de defeitos e falácias. Todas as filosofias ou teorias serão fundadas em tempo, espaço e causalidade. Dentro do tempo e espaço existe namarupas, namarupas impactam uns aos outros. Aparentemente, alguns namarupas se transformam, causando outros, e aquelas transformações, chamadas de efeitos, acabam servindo como causas para outras transformações. É um sistema muito complexo, é uma miragem aparente, desenhada de modo muito difícil para o intelecto humano compreender. É inteligentemente desenhado? Sim. Como compreendê-lo é impossível, mas é impossível compreender que eu, a tela do cinema, sou a única realidade. Tudo isso é um reflexo que ocorre dentro da consciência e eu sou a consciência. Esta é a única certeza que nós podemos ter dentro do âmbito da experiência humana. De qualquer forma, Krishna não se detém muito neste tópico. Se você quiser insistir neste tópico, você precisa ir para os Upanishads, como nós fizemos com Mandukya, que irá provar que, na verdade, não existe um universo assim como nós o imaginamos. Existe uma projeção aparente. Mas como isso é Gita, Gita ele entra no âmbito da Jnana Yoga, mas sem muita profundidade. Sem muita profundidade, porque o propósito do Gita é apresentar uma síntese de todos os Vedas. Os Vedas são 85% Vedas e 20 ou 15% Upanishads, né? Vedanta Antaveda, final dos Vedas, né? Então, o Karma Yoga, o Dharma Yoga, o Upasana Yoga, que não são abordados nos Upanishads, são abordados no Gita para o benefício de todos os buscadores de moksha que ainda precisam desenvolver certas qualidades ou qualificações. O Gita é suposto a ser uma síntese dos Vedas completos, né? Então, essa parte mais sutil será apenas tocada por Krishna, mas se nós quisermos, nós temos que estudar o Katha onde todo ele é fundado na definição de Brahman. Talvez isso aqui possa ser um Upanishad para a gente fazer um evento, porque eu nunca expus o Katha Upanishad. Vou marcar ele aqui. Marcelo, depois você me lembra disso? A Betânia também. Matiqueta disse: o que você vê além do Dharma e do Adharma, do bem e do mal, de todos os pares opostos, além da causa e do efeito, além do passado e futuro? Me diga isso, Brahmaji, me diga isso, né? O Guruji, digamos assim, né? Uma passagem que existe no Katha Upanishad. O que está além do conceito da causalidade, então Brahman não é uma piada em termos de ir até Brahman, isso realmente é uma concessão à ignorância para aqueles que ainda acreditam no espaço e no tempo e acreditam que eles precisam viajar até Brahman ou antes viajar até Brahmaloka para receber esse ensinamento de Brahmaji. Para esses indivíduos, o Gita apresenta, né, todos esses conceitos védicos, né? A realidade é que nós não precisamos ir para aquilo que é a nossa natureza intrínseca,
a única realidade, livre e independente de Maya e de suas projeções, a gente precisa somente compreender que eu sou esta consciência Satitananda e eu sou a única realidade, né? Naturalmente, para que nós possamos compreender isso de modo convincente, e firme, claro e retidamente, né, obtido, nós precisamos de desenvolver determinadas condições, né? E todos os ensinamentos de Karma, Dharma e Upasana servem para nos ajudar a desenvolver essas qualificações que nos permitirão assimilar e reivindicar a nossa natureza em Brahman como Brahman. Nós do Vedanta tomamos muito cuidado com o uso das palavras, porque as palavras, elas existem, elas são desenvolvidas dentro do espaço-tempo, dentro da dualidade. E a gente não tem outras palavras, por isso que existe esse conceito, não, é melhor ensinar no silêncio, mas o silêncio também é um problema. O ensino através do silêncio, ele beneficia 0,0000001% dos buscadores extremamente, né, qualificados que se sentam diante de um guru e o guru permanece em silêncio, né? E naquele silêncio a realidade é clara e simplesmente, puramente reconhecida. Eu sou a única realidade. Eu não preciso nem de palavras. É muito raro. Em geral, o silêncio ele não ajuda os buscadores de moksha, porque os buscadores de moksha estão ainda sob a influência de avidya, muita ignorância espiritual. E o silêncio, ele não se obstaculiza, não, ele não é contrário à ignorância. O silêncio, simplesmente, ele torna a ignorância não manifesta, mas a ignorância não manifesta, não sendo abordada devidamente, através da sabedoria, do conhecimento, ela retorna para o manifesto, quando o indivíduo sai daquele estado meditativo silencioso. Portanto, nós sabemos que o intelecto precisa estar muitíssimo, né, preparado para compreender o fato de que eu não preciso de ir, obter, ganhar, né, conquistar nada. Eu preciso simplesmente compreender e reivindicar a minha natureza Satitananda. E para concluir esta passagem, se diz que o manifesto ser é imperecível, as escrituras declaram que este ser imperecível é o objetivo supremo de todo o nascimento humano. Isso aí joga, né, joga uma carga, né, de responsabilidade a todos nós do Vedanta Brasil, né? Qual é o propósito da minha vida, agora que eu já cresci, depois de anos associados com o Vedanta Brasil e as escrituras expostas pelo professor? Qual é o objetivo? O meu objetivo supremo é realmente moksha, o autoconhecimento, moksha, a realização da minha natureza imortal e perecível, além do espaço-tempo, né? Livre de mudança, totalmente ilimitado e infinito. Este ser imperecível sou eu, mas a Escritura declara que eu sou este ser e que esta compreensão é o objetivo supremo de todos os meus nascimentos humanos. Esta é a oportunidade. Este ser é a morada suprema que, ao alcançá-la, não se retorna. E entramos num conceito muito bacana, porque enquanto nós estejamos presos na temporalidade, na estrutura espaço-tempo projetada por Maya, a gente vive eternamente, né? A gente sabe que durante o estado de vigília, a gente vai do manifesto, o mundo manifesto desaparece no não manifesto, nas minhas vássanas invisíveis, né? Então, depois ele volta às minhas vássanas, que são interpretações desta manifestação aparente que surge no estado de vigília, né? Então, este é um momento no qual tudo se recolhe, né?
Mas a gente sabe que depois de algumas horas, a gente deixa o estado de vigília, de sono profundo, e volta para o estado de vigília. Então, o mundo, as minhas vássanas, minha mente, tudo retorna, né? Aí existe o grande pralaya. Quando ocorre esse pralaya, aí o que que ocorre? Aí todo mundo é chamado de volta, né? Maya, Ishvara, Jiva e Jagata, são todos eles recolhidos, né? E aqui ele está dizendo que existem, né, essas locas, digamos assim, a loca causal, a loca sutil e a loca física material, né, o Vyavahārika, e que existe uma loca suprema, né, que pode ser alcançada, no qual, uma vez obtida aquela loca, que não é uma loca, ninguém retorna, porque todas as outras locas nos mandam de volta para cá. E a gente tem o paralelo do mundo dos sonhos. Quando nós estamos passando por muitos problemas, o sono é uma delícia. Mas, infelizmente, depois de um tempo, a gente é mandado de volta para o estado de vigília, né? Aí ele diz assim, tudo bem, então eu vou cometer suicídio, né? Vou cometer suicídio aí, boto logo fim em tudo isso. Não. A alma, a mente, ela não é sujeita à morte, somente o corpo físico. A mente, ela continua exatamente no mesmo estágio que ela estava antes de cometer o suicídio, né, do corpo. Então, não é uma solução, o indivíduo deixa um corpo físico e imediatamente ele recebe um outro corpo físico para interagir com uma outra ordem semelhante dentro do espaço-tempo. Aí tem uma outra condição que é assim, então tudo bem, né? Eu compreendi esses ensinamentos do Vedanta, eu vou esperar o Pralaya. Quando eu ouvi dizer que nós estamos chegando perto do fim deste cosmos e universo, né? De repente, né, depois do Kali Yuga vem o Pralaya, aí tudo se recolhe em Maya, no macrocosmo causal. Aí eu resolvi o problema. Aí as escrituras dizem, não resolveu ainda não, porque você permanece ali exatamente nas mesmas condições de hoje, mas numa condição potencial semente. Você vai voltar. Mas existe uma loca, existe um ganho que pode ser alcançado que não nos manda de volta para cá, né? Então, vocês já entenderam do que se trata, né? É uma morada suprema, mas a gente tem que compreender que não é uma morada. As palavras são muito limitantes. É uma condição suprema na qual, uma vez alcançado devido à compreensão, o indivíduo jamais retorna para a ignorância que me conduz de locas a locas, de laias em laias no nível microcosmo ou macrocosmo. Tá? Existe, esse é o objetivo supremo, é o objetivo de todos os meus nascimentos, é o ganho daquilo que era já ganho, é a obtenção daquilo que já era obtido, mas uma vez compreendido, firmemente livre de qualquer dúvida, né? Eu não tenho mais retorno. Esse é o conceito do Jivan Mukta, é aquele que obtém essa compreensão de sua natureza nirguna, não localizada dentro do âmbito do espaço-tempo de Maya, e esta compreensão, uma vez muito bem estabelecida, ela não deixa resquícios de energia que possam conduzir a alma individual para outras viagens astrais, seja para locos superiores, locos inferiores, nascimentos futuros, né? Ou volta para Laia quando Maia. Não, Maia não consegue carregar você nem mesmo para o Pralaya, macrocosmo. Porque aí simplesmente você se dissolveu como uma onda se dissolve no oceano, uma vez ela se identifica com a água do oceano. Eu sou o imperecível, literalmente, etc, etc. Então, nós fizemos uma boa revisão hoje, eu queria, porque essa parte é uma parte mais bacana, mais bonita, e amanhã a gente dá continuidade e entra no próximo
arquivo. Ok? Alguma coisa da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê.